Como vai, Yuri? Tudo bom, Cândida? Como está? Bem? Estou ótima. Satisfação imensa em revê-lo aqui mais uma vez, aqui na Suíno Brasil. O Yuri que dispensa apresentações, mas, seguindo o roteiro, o Yuri ele é médico veterinário com experiência na suinocultura integrada e independente, atua como consultor técnico nas áreas de produção de suínos e desenvolvimento de projetos. E é consultor de integração em mercados da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS. Yuri, hoje a gente vai bater um papo aqui, né? E fazer algumas ponderações, algumas observações do artigo que você escreveu para Suíno Brasil, intitulado Balanço Preliminar da Suinocultura Brasileira em 2025. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Oi, Yuri. Eu não podia deixar de começar essa entrevista sem citar aí o último trecho, né? Os últimos parágrafos do seu artigo. E aí você colocou assim: o ano de 2025 foi marcado por imprevistos que impactaram as cadeias de carnes, destacando-se a ocorrência da influenza aviária em granja de matrizes de frango, o aumento do abate de bovinos e o crescimento surpreendente da produção de suínos. Porém, as ocorrências positivas, como uma super safra de grãos, e exportações recorde e demanda interna aquecida, superaram os desafios e determinaram boas margens na atividade suinícola do Brasil. Isto se nada de surpreendente e imprevisto acontecer até você ler este artigo. Então, foi fechando aí o quarto trimestre de 2025. E eu gostaria de saber se teve algum acontecimento que impactou a suinocultura. A gente teve algumas notícias aí de lá para cá, né? Esse artigo ele foi escrito em novembro, final de novembro, né? E a gente teve algumas novas notícias e também teve um comportamento de mercado que surpreendeu de certa forma no final do ano, né? Vamos começar pelo comportamento de mercado. Nós não tivemos um pico de preço aí no mês de novembro, início de dezembro, como a gente vinha vendo nos últimos anos, né? Eh, foi foi assim um final de ano atípico, né, onde nós tivemos uma estabilidade muito grande do preço, uma estabilidade num patamar bom para o suinocultor e competitivo aí para o consumidor, do ponto de vista do consumidor, né. Só que de novembro para cá nós tivemos algumas notícias aí que podem ter um peso maior ou menor ao longo de 2026, né. E eu destacaria, especialmente na questão geopolítica, né, no mercado externo, né, na relação que a gente tem com outros países, o México, né, que no início de janeiro agora estabeleceu uma sobretaxa à carne suína brasileira a partir de uma determinada cota, né, então ele estabeleceu que a partir de 51 mil toneladas vai aplicar uma sobretaxa de 16%. Vamos lembrar que o México, ano passado, fechou em 77 mil toneladas, é um importante destino para a nossa carne suína já há alguns anos, né, alguns 2, 3 anos. Então, é um ponto de atenção para 2026. Outro ponto de atenção é a China na questão da carne bovina, que ela estabeleceu também cotas, até 1.100.000 toneladas para 2026. O Brasil exportou, aliás, acima de 1.100.000 toneladas para 2026, né? E o Brasil exportou 1,7 milhões de toneladas para a China no ano passado. Então, é um outro ponto de atenção, porque a China ela representa 60% da exportação da carne bovina brasileira. E a gente sabe que tem ligação entre as proteínas, que a gente fala, no mercado como um todo, né? São A os outra famosos vasos questão, comunicantes, né? exatamente. A outra questão foi, aí já talvez seja muito mais bravata do que propriamente concreto, mas a gente tem que estar atento a esses movimentos. Foi no auge ali do conflito, eu não digo, mas do estresse que teve entre Estados Unidos e Irã, né, que o Trump chegou a anunciar que ia sobretaxar o país que fizesse comércio com o Irã,
E o Brasil, por exemplo, é um exportador de milho, né, o Irã é o principal mer um dos principais mercados de milho do Brasil, né, 22% da exportação de milho foi para o Irã. Isso, claro, pode ter consequências, né, na questão de tu não se tu não conseguir exportar, e o milho fica na no mercado interno, etcétera, né. Mas é aquela história, né, ô Cândida, o mercado é como água, ele sempre encontra seus caminhos, né. Então a gente deve ficar atento a essas notícias, deve acompanhar o desenrolar aí da efetivo das exportações e tudo mais, né, porque a gente viu ano passado, mesmo a carne bovina sobretaxada pelos Estados Unidos, ela aumentou a exportação para outros países, né, e compensou essa eventual queda. O Brasil bateu recorde de exportação, inclusive no segundo semestre, em carne bovina, né, porque o mundo está precisando de carne, né? Nós temos uma oferta relativamente limitada das carnes hoje no mundo, e o Brasil é um dos grandes players aí que pode atender grande parte dessa demanda, né? O outro ponto que aconteceu nesse meio tempo aí, de novembro para cá, foi a questão do acordo União Europeia-Mercosul, né? Que, claro, não nos traz ainda no curto prazo nenhum tipo de perspectiva, mas coloca no médio e longo prazo, se ele realmente ainda faltam algumas questões burocráticas, né, para ele ser efetivado, mas coloca no médio e longo prazo oportunidades de mercado para o mercado da carne suína também, e obviamente algumas responsabilidades, né, porque a gente sabe, para acessar o mercado europeu, a gente vai ter um grau de exigência em termos de não somente de competitividade, mas também em termos de sistemas de criação e rastreabilidade, né, que a gente vai ter que para atender esse mercado também. Mas é uma notícia boa, pensando aí no médio e longo prazo. No mercado doméstico, já falei, no mercado externo, eu acho que é mais ou menos isso aí, nessas poucas semanas já aconteceu tudo isso, né? Então a gente tem que estar atento aí o que vai acontecer para frente, se isso vai se concretizar. E aí, só essa sua resposta, né, Yuri, essa primeira pergunta já mostra o quê? Que quando a gente fala de mercado suíno, a gente não pode ser atemporal. A gente tem que considerar esse tempo, né? Igual você comentou no final. Em poucas semanas, olha tudo que já aconteceu e não só no mercado suíno, né? E aí, bem no que a gente comentou, que foi o início da sua resposta, são os vasos comunicantes. Então, mostrando que a gente tem que estar atento ao mercado como um todo, né? A proteína de carnes, não ficar olhando só a carne suína, não é isso? Exatamente. Esse é um dos pontos que o produtor sempre tem que estar atento, né? Hoje em dia, o produtor ele tem que estar atento na sua gestão, a produtividade da sua granja, mas ele tem que estar olhando a questão das safras, não só do Brasil, mas o mundo, né? Como que está se comportando o preço das commodities, a oferta e procura das commodities, e também tem que estar olhando as outras carnes, especialmente a carne bovina, que é entre aspas, um concorrente pelo mercado, no mercado doméstico bastante importante. A carne bovina ela tem uma interferência também limitada, né? Mas tem uma interferência na questão da formação de preço da carne suína. Certo. Ô Yuri, ainda dentro do artigo, eu gostaria que você esclarecesse quais fatores foram determinantes para a retomada do crescimento na produção de suínos após 2 anos de estagnação. Justamente a crise, né, o que que acontece numa crise tão prolongada e profunda como a nossa, né? O produtor, na crise, ele tenta sobreviver, né, das mais variadas formas. Ele vai buscar, custeio, ele vai empréstimos, né, para tentar se manter na atividade, para manter o caixa, acaba se endividando, ele muitas vezes reduz alguns recursos, né, em termos de nutrição, sanidade, reduz o peso dos animais, para justamente trabalhar numa condição em que ele consiga mitigar aquilo que foi uma tempestade perfeita, né, de custo elevado e preço de venda baixa, com margens negativas, né. Então, quando tu sai de uma crise e entra num momento muito bom, como foi, digamos aí, desde meados de 2024 até agora, em que o produtor tem margem, o que que ele faz? Ele vai pagando conta, vai 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 quitando suas dívidas e também vai recuperando todos aqueles recursos que ele tinha, vai investir numa nutrição melhor, vai investir
vai repor a sua genética, né, eventualmente ele deixou de fazer reposição de fêmeas na crise, ele volta a fazer reposição, então ele tem ganhos de produtividade na hora que ele faz isso, né. Então, parte desse crescimento, pós-crise, ele vem justamente da recuperação e dos ganhos de produtividade que tu tem nessa retomada da produção com mais recursos, né. E a outra parte, obviamente, vem daquela do cara aproveitar ao máximo as suas instalações, né. Então vai cobrir uma granja de 1000 matrizes, aí o cara vai cobrir 2 fêmeas a mais por semana, isso representa um crescimento nesse aumento aí que muitas vezes você não precisa aumentar a estrutura da granja para isso, de 4%, né. Se tu for ver dentro de uma granja de 1000 matrizes, tu aumentar 2 coberturas por semana, isso tu aumenta a tua produção em 4% só nesse movimento, sem falar na produtividade, né, estou dando um exemplo, né. E o produtor também priorizou, por exemplo, o ganho de peso, a conversão alimentar, porque ele queria vender carne, né. Então por isso também que a gente viu esse movimento de aumento de peso em 2025. Nós não temos os números fechados ainda, né, completos de 2025, mas já existe um indicativo de que aumentou consideravelmente o peso das carcaças, né. Que realmente o produtor priorizou, não, tem que botar carne, porque a carne está valorizada e muitas vezes ele não olhava tanto a conversão e ia mais para o GPD mesmo, né. Então são esses fatores que fizeram com que o crescimento fosse até surpreendente, a gente não esperava um crescimento de mais do que 3,5%, 3%, não só nós, mas vários analistas, a própria BPA, né, ninguém esperava isso e a gente entende que o crescimento vai fechar aí na ordem de 5,5%, 5,6% em 2025, né, na produção de toneladas, em relação a 2024. Então eu já vou aproveitar que você está falando do ganho de peso, né, falou do GPD, e é a próxima pergunta, né, o aumento do peso médio de 2025 ele foi surpreendente? E como isso aí vai impactar a dinâmica de mercado? Sim. Como eu te falei, né, esse GPD ele aumentou justamente porque o produtor ele priorizou isso, né, com uma carne a um preço, vendendo o suíno a um preço relativamente bom, né, e com o custo de produção controlado, então ele ganhou isso. Se a gente pegar, quanto que cresceu o abate, isso é tudo preliminar, tá, Cândido? Nós temos números oficiais até setembro. A gente já tem uma projeção estimada, conforme as informações do CIF, né, do que vai fechar 25. A gente vai ter um quadro melhor aí em fevereiro, quando o IBGE publicar os primeiros dados do último trimestre do ano passado. Mas se a gente pegar esse crescimento que a gente já tem hoje, esses números que a gente já tem hoje, a gente vê que em cabeças o crescimento da produção foi em torno de 3,7% de cabeças abatidas a mais, né, em 2025 em relação a 2024. E em toneladas foi 5,6, 5,7. Então essa diferença aí representa mais ou menos 1,3 kg de ganho para cada carcaça, né. É bastante significativo. Isso de um ano para o outro, média nacional, 1,3 kg a mais em cada carcaça é muito significativo. Uhum. Ô Yuri, e aí eu queria saber o porquê que o olhar do produtor teve essa mudança agora, porque antes, igual você falou, estava olhando conversão alimentar. E aí, passando de uma crise, não deixa de ser um pouco arriscado. Por que que ele teve esse olhar agora, priorizando o ganho de peso? Na verdade, assim, ó, muitas vezes é intuitivo, tá, Cândida? Não é todo produtor que vai fazer esse cálculo, né? Muitas empresas grandes têm modelos matemáticos que indicam, ó, o que que eu devo priorizar agora mais, é a conversão. E conversão, vamos pensar assim, né? Conversão é um índice também que ele sozinho não representa nada, né? Porque eu posso ter uma conversão de 2 com uma ração que vale X, e eu tiver uma conversão de 2,2 com uma ração que vale X menos 15%, por exemplo, a minha conversão, né, de ração por carne, às vezes, ela é melhor ou pior, porque depende muito do custo da ração também, né?
gente sabe que existem muitos fatores envolvidos. Então, muitas vezes é de forma intuitiva que o produtor: "Não, eu preciso colocar a carne, eles estão me pagando". Nós chegamos a ter preço aí de suíno vivo beirando R$ 9 em 2025, 2024 passou de 9, né, beirando R$ 9 e o cara pensando assim: "Não, eu estou com milho barato aqui, estou com farelo de soja barato, e se eu colocar tantos gramas a mais por dia aqui, eu vou ganhar tanto mais, porque meu custo fixo é o custo fixo, né, meu custo variável o principal custo variável é a ração, né, então do animal na terminação, na creche. Então, quando tu tem um mercado ruim, né, quando o mercado está numa crise, tu vai tu vai priorizar muito mais o custo e a conversão vai ser muito mais importante. Tu não precisa ganhar tanto peso, que tu está tendo prejuízo. Agora, quando o mercado está bom, deixa voltar carne, né? Precisa vender carne. E aí tu prioriza o ganho de peso. E tem uma máxima, né? Um ditado popular que diz que quando o mercado está ruim, todo porco é porcaria, e quando o mercado tá bom, toda porcaria é porco, né, então aí o cara aproveita o máximo mesmo, até animal descarte, refúgio, acaba sendo valorizado no mercado. Ah, nossa, Yuri, é sempre muito bom conversar com você. Você é muito didático e o mercado, que é algo tão complexo para algumas pessoas, fica muito mais simples de entender. Obrigado, obrigado. Oi, Yuri, o que que significa a consolidação das Filipinas como principal destino da carne suína brasileira? E qual é a sua análise sobre a diversificação de destinos e o recuo das exportações para a China? Bom, eu acho que o principal fator das Filipinas assumirem a liderança como destino da nossa carne suína, né, e isso não foi um movimento único, né, nós tivemos, na verdade, uma distribuição melhor em outros mercados, né. Nós estamos menos dependentes da China. Então não foi só a Filipinas que cresceu, o Japão cresceu muito, a compra da nossa carne suína, o Chile é um grande parceiro, eh, então assim, houve um movimento, na verdade, de uma melhor distribuição, né, e as Filipinas assumiram a liderança, que era da China durante alguns anos, né, então, eu acho que o grande valor disso é justamente a gente ter a nossa exportação mais bem distribuída, não tão dependente de um país. Nós chegamos a vender 55% das nossas exportações para a China, né. Foi uma dependência muito grande que isso teve consequências, inclusive, na crise, porque quando a China reduziu a compra, nós ficamos, né, a nossa carne veio para o mercado interno e a gente sabe como é que foi a história, né. Então isso nos dá, na verdade, mais segurança e mais estabilidade no mercado de exportação. Nós não temos agora se algum dos nossos compradores diminuir significativamente, a gente tem como compensar com outros que estão comprando bem e tal. Então, na verdade, esse, no final das contas, essa é o grande benefício, né, a gente ter uma maior segurança e uma maior estabilidade do mercado de exportação. Nós tivemos crescimento muito consistente em 2025 em relação a 2024, e esse crescimento ele continua esse ano, tá? Os números parciais de janeiro demonstram que a gente continua exportando mais do que no ano passado e com uma distribuição mais, digamos assim, mais mais pulverizada, né. Certo. Yuri, agora falando dos últimos anos, né? Diante da volatilidade aí que ocorreu nos últimos anos, qual é o principal aprendizado que o setor de suínos pode levar de 2025 para frente? Bom, o principal aprendizado é que o produtor, que eu já falei anteriormente, ele hoje ele tem que ir além da porteira, né. E obviamente que ele tem que ter uma gestão técnica dentro da granja, gestão do negócio, né, da produção muito bem amarrada, né, para que ele tem que ser produtivo, ele tem que ser competitivo em termos de produtividade, ele tem que comprar bem seu insumo, e ele tem que estar atento aos movimentos do mercado, né, e não só o mercado nacional, não só o mercado de chinos, como nós comentamos anteriormente, mas tem que estar atento também ao que acontece com o mercado de bovino, de frango. A gente viu o quanto que o frango sofreu ano passado com a questão da influenza aviária, e isso afetou as outras carnes em determinado momento também, porque entrou muito frango no mercado doméstico, né.
o impacto até não foi tão grande, mas poderia ter sido pior. E ele tem que estar atento às questões geopolíticas, né, não somente na questão das commodities, na questão eh, mas em tudo que está acontecendo, né. Hoje a gente viu que o mundo ele está num processo de, digamos assim, de cada vez os países olharem mais para si, para os seus interesses, somente para os seus interesses, e a ONU, os acordos internacionais, o OMC, está sendo deixado de lado, né. Então, nesse sentido, o produtor também tem que estar engajado junto às suas entidades representativas, né, porque são as entidades representativas também que vão orientar os governos, né, e o poder público, seja o executivo, o legislativo, a direcionarem suas políticas internas e externas também, né. Então a gente tem que também estar alinhado, o produtor tem que estar alinhado com essas entidades representativas, né. Finalmente, né, a questão de tu tá acompanhando safra do Brasil, como é que está o plantio, como é que está o clima, o que que se espera em termos de plantio de milho, que agora começa, né, o plantio da segunda safra, que é a grande safra de milho, né, está começando agora no Centro-Oeste, porque está colhendo a soja e na sequência já vem a plantio da segunda safra. Tem que olhar como é que está a perspectiva da safra norte-americana, que também tem um peso grande no mercado internacional, e a gente sabe que o milho é preço internacional, né. O Brasil é o grande exportador de milho, então a gente tem que estar atento a isso, tem que estar atento até ao movimento de outros concorrentes ao nosso principal insumo, que é o milho, como é o caso das usinas de etanol de milho, que agora estão crescendo muito também, o esmagamento esse ano. Então tudo isso aí são pontos em que o produtor tem que começar a acompanhar, né, semanalmente, diariamente, para ele saber também se é o momento de ampliar a sua atividade, se ele tem que tirar o pé do acelerador, como é que ele vai fazer lá na frente, se ele tem que buscar algum tipo de parceria, etc. Certo. Yuri, para a gente finalizar aqui, a gente já está aqui finalizando, falando já direto com o produtor. Eu gostaria que você indicasse aí quais indicadores econômicos o produtor deve observar mais atentamente em 2026. Pergunta difícil essa, né, Cris? Mas assim, ó, o que hoje é o gargalo da suinocultura e de qualquer atividade agropecuária, eu diria que qualquer atividade econômica até, a questão dos juros, né. Então, hoje para a gente um dos fatores até que não faz com que a gente cresça com uma velocidade maior a produção, né, é justamente o acesso a linhas de crédito que permitam tu ter uma viabilidade, uma implantação no projeto novo, né. Então, o produtor tem que estar atento a isso, né, nós vamos ter logo em seguida, nós vamos ter um novo plano safra aí, né, bem meio do ano, e a gente sabe que são recursos escassos e que se o produtor não correr e não tiver os projetos bem feitos, né, ele acaba perdendo. Temos que estar atento à questão do crescimento da produção nacional de suínos, tá, o crescimento do ano passado já foi surpreendente, esse ano deve continuar crescendo, produção e exportação. E em algum momento, esse crescimento da produção vai fazer com que o preço caia, né, porque vai haver um descompasso entre oferta e procura. A gente já está tendo sinais, né, digamos assim, de sobreoferta em alguns momentos, né. Nós estamos agora início de janeiro, a gente viu o quanto que despencou. Claro que é sazonal, a gente espera uma queda do preço nesse momento, mas foi muito grande a queda, né, então a gente tem que estar acompanhando isso. Por isso que a gente tem que cuidar também com o crescimento digamos assim, descontrolado da produção, né, porque já vimos que isso aí resulta em crise. As crises são cíclicas e a gente tem que estar antecipando elas para poder tomar as providências no seu negócio o mais rápido possível e ter o menor impacto dessas crises, né. A questão também do abate bovino, esse ano é um ano para acompanhar muito bem essa virada de ciclo, a gente espera uma virada de ciclo no abate bovinos, né, porque ele vem crescendo o abate, né, o ano passado foi uma surpresa, um abate recorde. Vamos ver agora janeiro, fevereiro, como é que vai se comportar. A gente sabe que também tem oscilações sazonais, né, mas, a gente espera uma redução de abate em 2026 em relação a 2025, de bovinos, né. E isso pode ajudar a sustentar o preço da carne suína, que vai crescer em oferta, que a gente espera, né. E as exportações, ficar sempre atento ao mercado de exportações. Esses são os indicativos, digamos assim, os parâmetros que o produtor tem que estar
tem que estar acompanhando diária e semanalmente. Uhum. Yuri, é um mercado muito dinâmico, né, que E acontece as complexo. coisas muito rápido e bem complexo. Eu tenho uma grande amiga e eu comento dos trabalhos do trabalho aqui, né, dos eventos que eu acompanho, da revista que é trimestral, e ela sempre pergunta: "E tem assunto para todo trimestre?" Eu falei: "Gente, tem assunto para todo dia". Então aí no É. intervalo de 3 meses, olha o como que já modificou a suinocultura, e é sempre muito bom de falar de mercado com você, que você, igual eu falei, você é muito didático, você simplifica e a gente consegue entender. É uma mensagem que a gente consegue levar até o produtor e ele tem um entendimento do que está acontecendo, ele consegue se preparar. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua contribuição tão rica aqui para o Suíno Brasil e principalmente para a suinocultura nacional. Eu agradeço a oportunidade, que é sempre bom falar contigo, sabe disso, né? A gente sempre tem uma conversa aí bem produtiva, né? E fico à disposição aí para quando necessário. Um abraço para ti e a todos que nos assistem. Em breve a gente toma um cafezinho. Com certeza. Mineiro. Até a próxima, pessoal. Valeu.